Bom dia, feliz sábado. Hoje é um sábado muito especial porque é véspera de Páscoa. Amanhã é Páscoa. Imagino que você deve estar se preparando aí. Tem pessoas que fazem um almoço ou que vão no almoço na casa de alguém. É um dia especial, é uma comemoração especial, porque é o dia que a gente celebra, né, a grande missão de Jesus sendo cumprida aqui na Terra. E a gente vai aproveitar, né, que hoje é véspera de Páscoa, e a gente vai estar fazendo aqui um especial de Páscoa aqui no Chá das Alines. A gente vai estar trazendo para você aqui a palavra de Deus, vai falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a missão e sobre o que ele quer e pode fazer na sua vida. Então, fica aqui com a gente. E é claro, né, se você pode enviar esse episódio agora mesmo, tá? Enquanto você está assistindo esse especial de Páscoa, envie para os seus amigos, para que outras pessoas também conheçam mais sobre essa história de Jesus, conheçam mais sobre a Páscoa. Vou apresentar o meu chá, Aline, mas eu estou lembrando aqui que eu vi esses dias uma fotinha da Páscoa, que eu achei tão assim engraçada, porque estava aquela mesa, né, de Jesus naquela última ceia com os discípulos. E aí Jesus fala assim que algum de vós não tem parte comigo. E na beirada da mesa estava um coelho. Aí eu falei, realmente, o coelho não tem parte com Jesus, e a gente vai aprender hoje como é que é essa história, se coelho não tem nada a ver, mas tem a ver, sim, a grande salvação que Jesus veio trazer para a gente. Estou aqui com o meu chá, a Aline também já está ali com o chazinho dela. Ótimo dia para você, Aline. Ai, Line, bom dia. Estou com meu coração aqui transbordando de alegria de trazer, né, esse tema aqui nesse especial de Páscoa, né, compartilhar isso com você que está assistindo. Muito bom dia, feliz sábado. Espero sim que você esteja se preparando para celebrar, né, uma data tão especial, algo que na verdade a gente celebra, né, diariamente, porque, né, quando a gente está conectada com o Senhor, a gente entende, né, por que ele veio, né, e o que significa aceitar ele como Senhor e Salvador. Estou aqui com meu chazinho também, Line, tá gostoso, não está tão quentinho, mas está gostoso. E, como você falou, né, a gente vai entender que realmente o coelho não tem parte, adorei isso que você trouxe, não tem parte com a Páscoa, né, que isso é mais algo mais de comércio, né, mais terreno mesmo do que o real significado da Páscoa, né? A gente vai trazer aqui para vocês, né, o o centro da fé cristã, né? A gente está aqui, somos cristãos, a gente traz princípios bíblicos para você operar dentro da sua empresa, e hoje é algo especial para você, não diretamente para a sua empresa, né? Porque indiretamente vai fazer toda a diferença, mas diretamente para você como pessoa, né, como mãe, como pai, né, como indivíduo na sua comunidade. Então, isso vai transformar você como empresário e vai transformar, consequentemente, a sua empresa e como você serve os seus clientes. Então, o centro da fé cristã é o que está acontecendo hoje, né? Esse final de semana que a gente está comemorando, né? O que o Senhor veio para fazer. E a gente quer também trazer o conceito do que é aceitar Jesus, porque existe muita confusão, né? O que é aceitar Jesus? Eu tenho que ir lá na frente, eu tenho vergonha, e não é nada disso. E a gente vai trazer isso, né? Tirar o preconceito, que às vezes as pessoas sabem o que é, tem aquele conceito do que é aceitar Jesus, e às vezes não tem clareza. E a gente vai trazer isso com a palavra do Senhor, né? E compartilhando algum testemunho nosso aqui ao longo do episódio. Então, o que não é aceitar Jesus, né? É ir ter um ritual de final de semana. Eu vou na igreja, eu sou cristão, tá ali fazendo uma oração automática, né? Não é apenas querer ser uma pessoa melhor. Claro, você pode querer ser uma pessoa melhor, mas isso não te conecta com Deus necessariamente, porque a conexão com Deus é feita através de Jesus, e a gente vai entender melhor. Se você, né, não entende essa parte, você vai entender melhor o que isso significa, né? E se por algum momento você esfriou um pouquinho e se desconectou, né, essa é uma oportunidade para você também, né, relembrar aquele seu primeiro amor, né, quando você se converteu pela primeira vez. Então, fica
fica aqui com a gente, que está muito bom, está muito especial, né, Aline? Isso aí. E, Aline, esse episódio é um episódio que me traz assim, muitas boas lembranças quando a gente fala disso, porque quando eu era adolescente, né, a gente ia para cidadezinhas pequenas pregar o evangelho de porta em porta, né? E aí a gente sempre ia trazer, né, essa mensagem, né, do nascer de novo, dessa vida com Deus, né? Levar realmente Jesus para as pessoas e Jesus, né, levar Jesus para as pessoas, igual você falou, não é uma rotina criada, né? Não é uma rotina, é um relacionamento, né? Porque Jesus ele veio para restaurar relacionamento, o nosso com Deus, que é o pecado. Quando nós morremos, quando nós pecamos, né, nós nos afastamos de Deus. Mas Jesus é aquela ponte que nos liga novamente a Deus, né? Então, aceitar Jesus é você aceitar essa ponte para te ligar a Deus. Se você não aceita Jesus, você continua desligado de Deus, né? Então, a gente vai trazer isso aqui hoje, né, para vocês. Como você, se essa ponte está quebrada, se você precisa ir, igual a Aline falou, esfriou, né? Se você sente que a conexão com Deus não está tão forte como você queria, hoje é o dia de você fazer essa reconexão. Exato, Aline. E quando a gente fala, né, que de esfriar ou de entrar na igreja, e às vezes a gente, né, acha que converteu, acha que está tendo aquilo ali, mas ainda é dono da própria vida, é senhor da própria vida, não aceitou Jesus, tem ali Jesus como um amigo, fala assim, não, isso aqui você resolve. Foi isso que aconteceu comigo. Eu converti em 2006 e passei 6 anos dentro da igreja com um cantinho ali no meu coração fechado. E eu falava, aqui não, porque você permitiu acontecer o que aconteceu. Então, eu tinha isso ainda, eu não conseguia entender o que Jesus tinha feito por mim, né? E o que significava perdão, o que significava remissão, né? Transformação, nascer de novo. E a gente vai trazer tudo isso. Eu espero que você não leve o tempo que eu levei para entender isso, né? Eu quero que se você nunca ouviu nenhum desses conceitos, nunca entendeu da forma que né, o Senhor quer que você se entregue a Ele, que seja assim, ó, instantâneo na sua vida, né? E se você está lidando com essa questão, tem um cantinho aí no seu coração que você não está liberando para o Senhor, né? A gente vai estar orando para que isso aconteça, para que você possa realmente entregar por completo, né, o seu coração para Jesus. Línia, eu trouxe, a gente vai falar vários textos aqui, tá um pouquinho diferente, né, porque a gente vai trazer, né, essa questão, né, de nascer de novo, todo o contexto, e a gente vai trazer também os textos relacionados para você realmente entender a Páscoa, o que é a Páscoa. Então, a gente vai primeiro, tem 3 versículos aqui, você lê para a gente, Línia, antes da gente entrar no contexto do nascer de novo? Leio sim, Aline. Então, assim, olha, o primeiro texto vai ser de João 3:3, tá? Aí, é claro, quero lembrar vocês de acompanhe aí na sua Bíblia, digital ou impressa, né? Leia o contexto depois, quando terminar, tá? Porque é muito importante, faz parte, né, dessa caminhada cristã, a gente ter esse relacionamento, assim, com a palavra de Deus. Então, vamos lá, João 3:3 diz assim, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O novo chegou. Uau, amém. Em João 3, né, Jesus tem esse encontro com Nicodemos, que era um fariseu. Mas ele não era um fariseu qualquer, ele era um fariseu curioso, ele queria entender o que estava acontecendo ali, quem que era Jesus, né? Então ele tinha muito conhecimento da palavra, né? A religiosidade, os rituais, tudo. E tô me contando. Ok, vai dar certo, vai dar certo. É um tema assim, né, que é muito emocionante para mim, né? Quando eu imagino tudo isso essa semana, enfim, mas vamos lá. Então, quando Nicodemos escuta que ele tem que nascer de novo, ele fica assim, mas como assim, mestre? Né? Ele reconhece a maestria de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas ele não entende o que é
essa conexão com o Espírito. Ele, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Você lê no capítulo inteiro, você vai ver a conversa dele com Jesus. E Jesus fala que não, né? É uma transformação pelo Espírito. E Jesus até meio que confronta ele, né? Como que ele, um homem que conhece a palavra de Deus, não consegue entender o que ele está trazendo. Imagina, um estudioso, né? Um teólogo nos dias de hoje, não entender, né, Jesus. Imagina as pessoas mais comuns, né? Então, realmente, a conexão, né, com o Espírito, esse chamado, nem todos vão escutar e vão entender, né? Mas o importante é que está disponível para todos nós. Então, a gente quer que você realmente abra sua mente, seu coração para entender esse paradoxo que é, né, a conexão com Deus. Então, não é uma reforma externa. Jesus explicou isso para Nicodemos e a gente quer trazer isso para você também. Não é você ficar mais certinho, não é você se comparar com uma pessoa que no seu conceito é pior do que você. Não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não isso. Mas não existe, né, o pecadinho e o pecadão. Deus, né, todos pecaram. Aqui na frente, adiante tem um versículo, né, na Bíblia fala, né, que todos pecados e todos estão destituídos, né, da presença do Senhor. Por isso a gente precisa de Jesus, né? Ele veio, né, como o 3,16 falou, né? Ele veio, desceu do seu trono, veio até a terra como humano e se permitiu esse sacrifício para que a gente pudesse ter essa conexão com Deus, né? Então, o novo nascimento, né, uma vida nova, né? É um centro, outro centro, né? Outra origem ali, é outro governo, né? A Páscoa revela, né, que Jesus não veio apenas para ensinar princípios, ele vem para cumprir a missão da salvação. Porque se você está desconectado do Senhor, não tem como, não tem o que você fazer, não é pela obra, não é pelo que você faz de bom, de caridade. Claro que isso é importante, a gente não deve deixar de fazer, não é isso que a gente está falando. Mas não tem nada de bom o suficiente que a gente possa fazer para comprar a nossa salvação. Se a gente não entende que é por Jesus Cristo, né, é pela graça, né, e a gente aceitar por fé, não existe outro caminho, né? A palavra de Deus deixa isso muito claro, né? Então, a cruz é a ressurreição que abre o caminho da reconciliação, né, com Deus para uma nova vida. E eu vou trazer 3 pontos aqui do que é aceitar Jesus e nascer de novo, né? 3 verdades. Aceitar Jesus não é... Aceitar Jesus começa com o arrependimento e o reconhecimento da necessidade. Então, o fato da gente ser cristã não é porque a gente é especial, porque a gente é melhor do que ninguém. É porque a gente, num determinado momento da nossa vida, a gente entendeu que a gente precisava de Jesus. Entendeu que do nosso jeito não estava funcionando. A Aline nasceu num lar cristão, mas ela teve que encontrar o relacionamento dela com Deus. Né? Eu lembro que quando eu falei isso para a Catarina, minha filha, que filha de cristão não é cristãozinho, que ela tinha que buscar, né, o próprio relacionamento dela com Deus, e graças a Deus ela nasceu, né, num lar cristão, não necessariamente que o pai não era, mas eu, né, tive o privilégio de ter esse suporte dela ter crescido na igreja, entendendo tudo isso, buscando esse relacionamento com o Senhor, mas ela ficou assim, sem entender de imediato, né? E aí foi buscar, e foi assim, 1 ano ela se preparando para se batizar, na cabecinha de adolescente dela, né? Bem jovem ainda. Acho que ela se batizou por volta de 11, 12 anos. Memória, né? E ela, na concepção dela, ela tinha que estar preparada, ela tinha que fazer alguma coisa ainda. Ela não tinha entendido, né, que era pela graça. E isso é muito normal, né? A gente vê adultos, né, não se sentindo aptos para aceitar Jesus. Não estou pronto. Não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que largar isso. Não, a gente vem como a gente está para o Senhor, porque é pela graça, não é por quem a gente é, pelo que a gente já fez, né? E realmente, se a gente não vai pela fé, a gente não consegue dar esse passo, né? Então, é o arrependimento, é você entender que o seu jeito não está funcionando, né? Aceitar Jesus, né? É quando eu paro de justificar e reconheço, né, que eu preciso da salvação.
é você mudar de direção. Estou aqui, andando no meu autoconhecimento, sendo Deus da minha própria vida, e é um 180, né? Não é 360, que aí você vai voltar para onde você estava. Então é 180, você está aqui, você vira completamente e recomeça, nasce de novo, né? Com o Espírito de Santo de Deus habitando em você, para você viver esse processo. Oh, não tem jeito, né? Tem que falar a palavra processo. Porque a santidade não é da noite para o dia, né? É algo que você vai desenvolver com a presença do Espírito na sua vida a partir do momento que você se arrependeu e quis nascer de novo, quis experimentar ter esse relacionamento com Deus, né? É concordar com Deus sobre o pecado, né? Entender o que é pecado. Não é o seu conceito de pecado, não é o seu nível, até aqui está tudo bem, passou daqui é pecado. Não, a gente tem que entender o que é pecado para Deus. E crer e aceitar aquilo e viver aquilo, né? Então, quando a gente fala de deixar o pecado, de não viver o pecado, de não debater com o pecado, é entender que a santidade de Deus não permite que você viva em pecado e viva com Deus, né? Então, quando você aceita o Senhor, você vai, né, vai se purificar. Isso é o conceito de santidade. Não é que você ficou perfeitinho porque tem Jesus na vida, porque você é melhor do que ninguém porque tem Jesus na vida, né? Porque o Espírito Santo de Deus purifica a sua vida por completo. E eu lembro, Aline, quando eu aceitei o Senhor, tinha coisas, né, que eu gostava, eu falava assim, gente, mas será que eu vou deixar de gostar disso? Né, eu gostava de show, de negócio de trio elétrico, de estar naquele fuzuê, e não entendia, né, o que era o ambiente ali que eu estava, né, o que né, espiritualmente aquilo tudo representava. E hoje em dia eu olho assim e falo, meu Deus, não tenho coragem mais de estar ali, né? Então, a gente não tem que entender o que é a salvação, o que é a santidade, o que é a reconciliação com o Senhor. A gente tem que aceitar pela fé, né? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai fazer esse trabalho na gente, não é a gente. Né? A gente só aceitar Jesus, Aline, é aceitar que o sacrifício dele já é suficiente. Uhum. Aceitar, porque a palavra de Deus diz, né? A gente já leu aqui no começo, que você já falou, quer dizer, todos nós pecamos, né? Através de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, quando Adão é o primeiro homem, quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus, Deus falou para não fazer, ele foi lá e fez, desobedeceu, entrou o pecado no mundo. E a partir daí, todo mundo, o pecado começou a reinar no mundo. E aí, com o pecado, nós nos afastamos de Deus, porque Deus é santo. Né? E quem é santo não tem como o pecador chegar perto do que é santo, né? Igual o imã. Você tenta colocar o imã, né, no lado errado, você vai tentando juntar e ele afasta. É da mesma forma. Então, nós com o nosso pecado é assim. E aí Deus teve que criar esse plano de mandar Jesus como Cordeiro Santo, né, para poder morrer pelos nossos pecados e para poder fazer essa ponte novamente que nos liga a Deus, né? Então, quando a gente fala que nós aceitamos Jesus, a gente está aceitando que o sacrifício dele é suficiente. Não é por obra, eu não tenho que fazer nada, eu faço porque eu amo a Deus e porque é uma ordenança de Deus que eu sirva pessoas, que eu contribua com o meu dinheiro, que eu ajude o pobre necessitado. Eu faço parte do reino de Deus hoje, então hoje eu tenho atitude de pessoas do reino de Deus, mas isso, se eu não quiser fazer nada disso, eu vou para o céu do mesmo jeito, porque eu aceitei que o sacrifício é suficiente para poder me limpar do pecado e me conectar de novo a Deus. Então, hoje eu posso sentar aqui no meu sofá, na minha cama, posso falar com Deus como se ele estivesse sentado aqui do meu lado, graças a Jesus. Isso é aceitar Jesus, é a gente aceitar que não é nada que eu faço, mas simplesmente o sacrifício dele é suficiente. Eu aceitei o sacrifício dele na minha vida, eu estou salva, ponto final. Exato, Aline. Essa é a verdade número 2, né? Aceitar Jesus é confiar na graça, não é o que eu faço de bom. Né? Salvação não é uma conquista, é um presente. Né? Jesus fez o que nenhum de nós poderíamos fazer, né? A gente recebe pela fé. Em Efésios, você lê para a gente, Aline? Efésios 2, 8 e 9? Leio.
Pois pela graça vocês são salvos por meio da sua fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Até a fé que a gente usa para aceitar vem do Senhor, não vem da gente, né? Então, é muita graça, né? É muito amor, né? Um sacrifício a esse nível. E quando você entende que Deus te ama nessa proporção, né? Você aceita. E como a Aline estava falando, né? A obediência, o viver depois é consequência, não é porque a gente vai obedecer para ser salvo, para complementar o que Jesus fez. Né? A obediência, o obedecer, o agir em fé, com amor, é uma consequência desse nascer de novo. Né? Você nasceu de novo, você entendeu o sacrifício que Jesus fez por você, né? Entendeu o amor de Deus pela sua vida, então sim, você vai obedecer ao Senhor por amor, por, né, consequência, né? E aceitar Jesus, aqui no ponto 3, que a gente vai trazer, é rendição. Jesus é Senhor e Salvador, né? Então Jesus, a gente falou do aceitar, dele ser Salvador, mas a consequência da obediência é ter ele como Senhor das nossas vidas, né? Não é colocar Jesus como um ponto de apoio, né? Em algumas áreas da vida, como eu fiz no início da minha caminhada com o Senhor. Foi o meu processo, né? E pela misericórdia de Deus, ele tirou essas escamas dos meus olhos e eu pude, né, buscar ajuda e eu pude, né, permitir que ele limpasse meu coração por completo. Né? Para mim, até aquele ponto, eu não entendia perdão, eu não sabia que isso era. Eu escutava a palavra de Deus, mas não vinha para o meu coração, ficava só no racional. E eu falava assim: como assim? Como que eu vou perdoar? Eu sou vítima, eu não tenho nada para perdoar. Né? Eu só tenho. Eu estava sendo ali, achando que eu tinha que ser compensada por alguma coisa, mas Jesus já fez isso por mim. Né? O mundo está quebrado, né? O mundo está cheio de pecado. Então, a consequência do pecado nas nossas vidas não necessariamente é só o que a gente faz, é o que as outras pessoas fazem também. Então, quando eu entendi que o Senhor tem esse amor pela minha vida e me perdoou, ele tem esse mesmo amor pelos que me ofenderam, pelos que fizeram algo de mal contra a minha vida. Né? Então, não é porque eles merecem o seu perdão, ou quem quer que seja mereça o seu perdão, é porque Jesus te perdoou primeiro. Esse é o princípio do perdão. Né? Então, não é ter Jesus como amigo, né, em momentos difíceis, é mesmo e ao mesmo tempo manter aquele governo da sua vida, né? Realmente nascer de novo, é se render, né? É entender que ele agora é o centro, é receber Jesus como Salvador e Senhor, né? Entregar a direção e entregar o governo da sua vida. Né? Quando a gente fala, eu vou orar para o Senhor para abrir essa porta, eu vou orar, né, esperar a confirmação de Deus, isso para mim também era muito complicado no início, Line. Eu ficava assim, mas como assim orar para o Senhor confirmar? Como é que o Senhor confirma? Como ele vai falar? Ele vai dar, né? Porque eu estava desconectada, né? Eu não entendia isso. Não você agir, né, tomar uma decisão, agir, não é você, né, tá paralisado esperando uma trombeta, né, um sinal de Deus do jeito que você imagina que vai acontecer. Aí você está controlando tudo, né? Agora, se você vive uma vida de rendição, obediência, você tem planos, você ora, coloca na presença do Senhor e dá o passo em fé, né? Aí continua fazendo e aquilo ali vai dando certo, é uma confirmação que o Senhor está abrindo portas para você. Né? A gente tem que desmistificar, tem que querer controlar, tem que querer colocar o que Deus tem que fazer, né? O que o outro tem que fazer. A gente tem que aceitar, né? Se redimir, a gente tem que entender que a direção da vida dele, a gente faz planos, a vida acontece, a gente fala muito isso, né, Aline? A gente faz planos e a vida acontece, né? E a gente tem que crer que Deus está no controle de tudo. Então, se alguma coisa que você está fazendo não está dando certo, você não entende o que é colocar na presença do Senhor, é realmente entender primeiro quem que é Ele, por que ele veio, né? Entender quem é você,
aceitar Ele como Senhor e Salvador e realmente apresentar aquilo e viver em obediência. Você não pode imagina que você vai fazer algo ilegal, um exemplo assim, né? E vai orar para o Senhor abrir porta. Não tem como, né? Eu já vi, às vezes, até umas brincadeiras. Você está ali em alta velocidade, meu Deus, que não apareça nenhuma polícia, né? O anjinho ficou lá para trás, você está acima do limite ali da freeway, né? Como que você está ultrapassando a lei, né? Como que você espera que Jesus te guarde, que não aconteça nada? Tudo tem consequências, né? Tem consequências do que a gente faz, do que os outros fazem, né? Mas o Senhor não deixa de te amar, né? Independente do que eu faça, está o amor lá. Só que aí você tem que vir, se arrepender, se redimir e obedecer por amor, pela fé, pelo que ele fez pela sua vida. Então, nisso a gente vai, né, se purificando, vai mudando, vai agindo diferente, vai, né, isso reverbera, né, o nosso comportamento, a nossa purificação reverbera ao nosso redor, né? Às vezes tem gente que eu já tive essas experiências, a pessoa, eu sabia que você era cristã, às vezes você nem fala que né? Nem menciona necessariamente a palavra de Deus, mas pelo comportamento a pessoa fala. Você já teve, Eline, alguma experiência assim? Já teve sim, tem pessoas que falam que já sentiram no jeito de falar, no jeito de ser e tudo, né? As pessoas já falam, sentiu que você é uma pessoa de Deus e tal. Então a gente tem experiências, já tive experiência assim, Aline. E quando você estava falando, né, disso do perdão, né? O que veio aqui na minha mente é que Deus, né? Nós pecamos, o homem pecou. Mas Deus não desistiu de nós por causa do pecado, né? Ele não desistiu e ele criou um plano desde o início, porque a gente pode ver que a Bíblia, o Velho Testamento é uma sombra do Novo, né? Então ele criou um plano para poder nos resgatar. Então Jesus vindo é esse plano. O próprio filho dele sofrendo tudo que sofreu sem merecer é o plano dele, porque de tanto que ele nos ama, né? E quando Jesus vem para quê? Para nos ligar a Deus e para nos perdoar, né? A gente pecou, mas a gente precisa de Jesus morrendo ali por nós, né? Para que a gente possa para nos limpar de todos os nossos erros que nós cometemos, né? E aí, o que ele está fazendo quando ele está nos limpando? Ele está nos perdoando. Então, quando a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Se você quer que Deus coloque um telão e passe ali no telão tudo que você fez de errado na vida? Já pensou Deus colocando no telão tudo que você fez de errado na vida? Coisa que você fez, ninguém viu, escondidinho lá. Você quer que passe no telão? Pois é, Deus te perdoa de tudo aquilo. Né? E eu sei que eu estou num processo, eu não sou uma pessoa completa, eu queria ser boa, Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim é que eu faço. Então eu estou num processo, eu erro, daqui a pouco Deus me corrige, aí eu vou e acerto, da mesma forma que eu estou no processo, as outras pessoas também estão. Então quando eu olho tudo desse perfil, fica muito mais fácil perdoar as pessoas. Eu vejo uma pessoa, né? Eu penso, essas pessoas aqui, elas me feriram, elas cometeram alguma coisa comigo que me entristeceu. Mas eu também feri outras pessoas com palavras, fazendo outras coisas. E eu não queria o perdão, né? Eu magoei a Deus com o meu pecado, eu não quis o perdão de Deus, ele não me deu. Agora eu tenho que também fazer o mesmo, né? Ir lá e também perdoar. Por quê? Porque as pessoas estão igual eu no processo, também estão errando. Elas não são perfeitas, porque ninguém é perfeito. Então, quando eu olho por esse ângulo, fica muito mais fácil perdoar, né? Porque não tem pecadinho, pecado, pecadão. Existe o pecado que acaba com a gente, né? Não importa se a gente se é uma mentirinha branca, como a gente fala, né? Ou se matou alguém, ou se, né, prejudicou alguém de uma situação muito grande. Mas eu penso por esse perfil, a gente tem que pensar assim, né? Pensa nos meus pecados, pensa nos meus erros. Eu não estou feliz porque Deus me perdoou? Então, eu também tenho que provocar essa felicidade para sempre, porque no reino de Deus é assim. Exato, Aline, exatamente. Não é o nosso senso de justiça. Porque imagina se a nossa salvação fosse depender do nosso senso de justiça. Ia ser um senso diferente de cada um, a opinião de cada um. Né? Então, o nosso modelo, a nossa visão, o nosso modelo de justiça, de comportamento é Jesus. Né? Tem mais 2 versículos aqui, Line, Romanos e Lucas, que ilustra isso que a gente está conversando aqui.
Então, vamos lá. Romanos 10, 9 fala assim, se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você será salvo. E Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E a cruz não é o marido, não é aquele amigo, aquele parente difícil, não é, né? É outra coisa. Não é um filho rebelde, não é, né? A cruz é o nosso próprio eu, o nosso próprio comportamento, né? A gente querer ser Deus da própria vida. Não tem como a gente, né, se render ao Senhor e querer ser Senhor da própria vida, né? Então, se você está ali em cima do muro, você tem que escolher. Né, eu lembro de uma pregação de um colega, de um irmão aqui da igreja, que ele fala, né, que o cara estava em cima do muro, e de um lado estava o diabo, né? Vem oferecendo várias coisas ali para ele, promovendo isso e aquilo, e do outro lado estava Jesus, né? Não, desculpa, é o contrário. Do lado estava um anjo, né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, e do outro lado estava o diabo lá, todo faceiro, né? Tranquilo. E aí a pessoa que estava ali em cima do muro virou, né? Mas rapaz, você não vai me convencer, o anjo está ali me oferecendo a eternidade com Deus, tudo, e você não vai fazer nenhuma proposta? Aí ele falou: não, o muro é meu. Ai, é uma brincadeira, mas é muito forte, né? Porque se a gente não decide, né, por Jesus, a gente está decidindo viver sem Jesus. Não existe um meio termo. Né? Então, e a Páscoa vem para explicar mais ainda tudo isso, mais essa missão, né, que Jesus veio aqui na Terra, né? Quando Jesus entra em Jerusalém no Domingo de Ramos, né, a cidade celebra, a multidão grita hosana, aquela alvoroção, né, alvoroço, né, porque eles tinham uma expectativa de quem que era Jesus, de quem que era o rei que estava chegando ali. Muitos esperavam, né, aquele rei poderoso, aquele libertador político, sair ali daquela opressão dos romanos, né, que ia derrotar tudo, restaurar Israel. Essa era a historinha que eles estavam contando na cabeça deles. Eles estavam querendo determinar o papel de Jesus aqui na Terra. Olha que loucura. E a gente faz isso hoje, né? Quando a gente quer o domínio ali, ser o Deus da própria vida. A gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer entender Deus 100%, que é impossível. Né? A palavra do Senhor fala que tem coisas que não vão ser reveladas para a gente. E é pela fé que a gente prossegue com ele. A gente vai ler um texto bem mais longo aqui que normalmente a gente lê, e a gente pode ir tomando, alternando, Line, você lê um versículo, eu posso ler outro, só porque eu quero realmente que vocês entendam todo esse contexto da Páscoa, né? Se você, né, conhece, vai relembrar e vai ser gostoso. Se você não conhece, você vai, né, ter mais, de forma mais ilustrada, né, o que é realmente o significado da Páscoa. Você começa a ler o versículo 1, Aline, aí eu vou lendo 2, você o 3, a gente vai concluindo. Tá joia. Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 11. Fala assim, ó, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traga-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritava, Hosana ao filho de Davi, bendita é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém,
toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Exatamente. Até a questão deles não reconhecerem quem era Jesus, eles não reconheceram, muitos não reconheceram, né? Então, Jesus, ele vem e confronta a lógica humana, né? Ele entra com humildade, montando no jumento, né? Cumprindo a profecia de Zacarias, lá aproximadamente 520 antes de Cristo. Né? E eu estudei mais aprofundadamente quando eu estava, né, trazendo essa palavra, que eu falei, gente, que maravilha, olha só, 500 anos antes de Jesus chegar aqui na Terra, né? Então, com a idade que ele já estava, aproximadamente 550 anos, né, daquele momento da Páscoa ali, o Senhor já tinha revelado, através do profeta Zacarias, né, que Jesus vinha trazer esse reino. Já estava dito, né? O Zacarias era um profeta messiânico, ele falava muito da vinda do Messias. E mesmo com a profecia, muitas pessoas tinham as escamas na vista, né? Se a profecia estava ali, por que eles estavam esperando um rei político, um rei poderoso, militar? Né? Pela própria natureza humana de achar que eles, né, escolher o plano de Deus, escolher o que é melhor para a vida deles. Né? Mas Jesus veio, né, como a Zacarias fala, quando ele escreve em Zacarias 9, que ele fala sobre esse trecho que Mateus menciona, eu vou até ler rapidinho aqui, né? Alegra-se muito, filho de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Né? Ele descreveu exatamente como Jesus entrou ali, né? Entrou ali em Jerusalém e os estudiosos, né? Ninguém reconheceu esse rei que Deus já tinha anunciado. E é incrível que ele descreveu todo esse rei e ele, como é que fala? Tô querendo ler todas as minhas anotações aqui, mas ficou muito bom, gente. Eu vou ler um pouquinho aqui das anotações que eu coloquei como lembrando, né? Ele está ele exatamente tem ali dois contrastes, né, do reinado, né? Então, Jesus veio para trazer o reino de Deus em nós, não para acabar com o reinado dos romanos, para organizar ali Jerusalém, né? Porque ele queria trazer o que Jesus concluiu ali na cruz é sobre a nossa salvação, é sobre a nossa eternidade, não é sobre a gente ficar mais confortável aqui, não é sobre acabar com nossos problemas aqui, não é para acabar com enfermidade, não é para acabar com fome, não é para acabar com nada do que está acontecendo aqui, e sim para ter a salvação, para a gente, né, não perecer, né, no inferno, e sim reconectar com o Senhor e estar com o Senhor, né, na nossa vida eterna. Então, quando a gente busca, né, tá pensando só no hoje, no conforto, nas circunstâncias que a gente está vivendo, a gente não está vendo realmente o que o Senhor tem preparado, né? Confiando ali por fé no que o Senhor tem preparado para nós. A nossa visão é tão curtinha, né? A gente tem ali, tipo assim, a nossa experiência aqui da comunidade das Dalines. A gente começou lives aleatórias, né? Para trazer pessoas para um programa que a gente estava participando. E hoje está uma proporção que a gente fala assim, a gente tem uma visão acha que tem uma visão tão grande, mas a gente não tem ideia, né, do que o Senhor tem preparado para a gente. Então, quando a gente fica preso nas circunstâncias, querendo resolver tudo pela própria força, ser Deus, né, do própria vida, a gente está agindo da mesma forma que as pessoas agiram em Jerusalém, né, rejeitando Jesus, porque no domingo eles estavam ali celebrando a entrada do rei, mas como não foi não chegou nas expectativas deles, no final da semana, o que eles já estavam gritando? Crucifica-o. Ai, não consigo. E uma coisa, Aline, que quero acrescentar aqui, é que para entender também o que o povo ali estava passando, né? O povo lá atrás, no Velho Testamento, lá em Êxodo, né? Eles foram escravos lá no Egito. Deus levantou Moisés, libertou.
Aí teve toda aquela coisa, né? Teve as tribos, todo mundo teve a terra prometida. Só que o povo continuou errando, continuou afastando de Deus. E eles começaram a ser dominados por outros povos, dominados, espalhados, a identidade deles destruída. E eles foram dominados por várias nações. Até mesmo quando o povo foi libertado da Babilônia, eles foram libertados, mas não totalmente, não foi uma libertação como do Êxodo. Eles continuaram sob o domínio ainda, eles puderam morar na terra deles, mas ainda tinham que pagar imposto para quem estava dominando eles. Então, eles não estavam 100% livres, eles não foram mais 100% livres. E foi sempre algum outro povo dominando, até que chegou na época de Jesus e eles estavam sendo dominados pelos romanos. Então, você imagina, eles já estavam cansados de ser dominados, eles queriam voltar a ter a identidade deles, a nação deles, a ter tudo separado. E era muitos e muitos anos que eles estavam sendo dominados. Então, quando Jesus chega, ele falou, ok, agora acabou, agora Deus trouxe alguém, porque todos os libertadores aí que já não libertou, conseguiu os últimos, mas não conseguiu igual Moisés fez. Né? Então, eles já viram Jesus como outro Moisés mesmo, que ia libertar de verdade. E eles estavam esperando naquele momento ser libertados do governo ali de Roma, né? Só que eles quebraram a cara, entre aspas, porque Jesus não veio para poder instalar um governo na terra, um governo terreno. Ele não veio para libertar o povo do domínio dos romanos ali. Ele veio para poder trazer um outro reino, que é o reino espiritual. Ele veio com princípios espirituais. Ele veio com o reino espiritual, implantar o reino de Deus na terra. E as pessoas não quiseram aceitar aquilo, né? O reino de Deus, porque eles queriam a libertação, eles queriam alguém que desse o golpe de Estado ali para poder libertar eles daquela opressão. Eles estavam pagando imposto, em vez de ser para a nação deles mesmo, como era no passado, eles estavam pagando imposto para os romanos, né? Eles não estavam aceitando aquilo. Por isso que eles chegaram com a moeda para Jesus, a gente pagar o imposto aqui, será que é certo isso? Porque eles já estavam no basta e acharam que Jesus ia vir para dar aquele alívio, só que Jesus veio para trazer outra coisa. Então, isso veio a frustração deles, né, com Jesus, o que acarretou, mas Deus já sabia de tudo isso, porque no plano geral de Deus, tudo isso contribuiu para que Jesus morresse, porque Deus já sabia que isso ia acontecer, né? Então, e tudo isso contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse e Jesus morresse por nós ali naquele momento. Se Jesus viesse, tivesse libertado, implantasse um reino na terra, aí ele não ia morrer e aí a gente não ia ser perdoado, a gente não ia ter a salvação, não ia ter nada, ele estava sacrificando o cordeiro até hoje para poder conseguir limpar a metade. Talvez a gente nem era cristão hoje, né? Porque a palavra cristão veio depois de Jesus. Então, assim, o plano de Deus é perfeito, mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito. Né? Muitas vezes eu quero as coisas acontecendo do meu jeito, eu tenho um plano e eu quero que o meu plano aconteça. Mas o plano de Deus é que vai acontecer, não adianta. E na Páscoa, a Páscoa, né, é o plano de Deus acontecendo. Tinha que ser assim, porque Deus já mandou Jesus na terra com essa missão. Ia acontecer desse jeitinho mesmo, tinha que ter o Judas para trair, tinha que ter as pessoas falando para crucificar, e é triste o que aconteceu, ele não merecia, mas lá no céu ele aceitou isso, ele já sabia o que ia acontecer com ele aceitou, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, porque Jesus é Deus, ele também nos ama, e tudo foi por amor. Então, a Páscoa é uma grande história de amor, não é uma história perfeitinha, como o povo quis, mas é uma grande história de amor de Deus por nós. Né? Verdade. Né? Em João 18:36. Você lê para a gente, Line? É exatamente o que você está falando. João 18:36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para os servos, os anjos, né, quem servia a Jesus, né? É mesmo que ele falou com o diabo lá quando ele estava lá no deserto, né? Com o diabo oferecendo tudo, ele falou: se eu quisesse, eu só dar ordem aqui o meu respeito, os anjos já iam me atender. Né? Então, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Exato. Né? Então, como você mencionou, Line, então
importante a gente ter essa clareza, né? Que a cruz não foi um acidente, né? Foi uma ação voluntária de Jesus por amor, né? Em João 10:18 também, né? Fala: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Né? Jesus, né? Ele falando dessa ação dele também, né? E não foi uma coincidência, né, que a entrada de Jesus em Jerusalém na Páscoa, é quando os judeus celebram a Páscoa judaica, né, quando aconteceu lá atrás no Egito, né, quando estava acontecendo as pragas ali, quando Moisés estava libertando o povo, né, que a última praga aconteceu e o Senhor livrou, né, os dele, né, sacrificando, a ordem era sacrificar um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, e colocar um sinal, né, na porta de cada pessoa ali com sangue, e quem tivesse aquela marca de sangue eram as pessoas que iam ser livradas, né, daquela praga que iam, né, acabar ali com os judeus e que libertou o povo do Egito. A praga de matar os primogênitos, né? Que é importante também, porque era uma praga que matava o primogênito, e Jesus é o primogênito de Deus, o filho único, né? O primogênito dele. Exato, e ele vem na mesma época, né, para não só libertar o povo, né, um povo específico, mas todo o mundo, né, porque como a gente leu lá atrás em João 3,16, né, ele veio pelo mundo, né, pelo amor que o Senhor tem pelo mundo. Então, não é um acidente, né, são as profecias se cumprindo, né, que só o sangue de Jesus, o sacrifício dele, era grandioso o suficiente para cobrir o pecado de todo mundo, né? E pela fé naquele, né, quando a gente crê nesse sacrifício de Jesus, isso é aceitar Jesus, né? Isso é receber pela fé essa salvação, né? E eu trouxe um resumo aqui de Êxodos, mas é o que a gente já falou, né? Então, outro ponto que eu quero que a gente vai encerrar aqui, uma conclusão, né, que se Deus entregou, né, o seu único filho por mim e por você, para que nós recebemos, né, pela graça, o perdão dos nossos pecados, né, uma vida redimida, uma nova direção, um nascimento no Espírito, né, e ainda a companhia dele conosco, né, diariamente, com o reino de Deus em nós, né, e o Espírito Santo, né, habitando em nós. Então, eu queria que vocês parassem para pensar, né, nessa grandiosidade do amor de Deus pela nossa vida, né, pela nossa salvação, né? Se ele fez o impossível pela nossa eternidade, né? O que não é possível ele fazer para a nossa vida hoje, né? E até pelas nossas empresas. Então, realmente, a gente quer convidar que você faça essa reflexão, que você entenda esse amor de Deus pela vida de vocês, né? Pela sua vida, pela nossa vida. Né? A pergunta não é só se Deus é capaz, né? Se você está disposto a confiar, se você está disposto a obedecer, se você está disposto a deixar Ele conduzir a sua vida, né? Não só no coração, mas também nas suas decisões. Não é só uma decisão emocional, né? Às vezes a gente está ali num momento, num culto, né? Sobe aquela emoção. Eu lembro que quando eu estava começando, Línia, ali na minha caminhada, eu aceitei Jesus várias vezes, porque eu não entendia o que era aceitar Jesus. Eu ia lá na frente de novo. Eu tenho que o que vai mudar, né? Eu achava que ia mudar alguma coisa na minha vida. E pela ignorância a gente padece, né? Então, é simples, não é fácil, não é da noite para o dia, né? A santidade, esse relacionamento com Deus, mas é algo que é simples, né? Pela fé. É simplesmente isso. Você não tem que fazer nada, você não tem que mudar, você não tem que melhorar, você não tem que parar de fazer nada. Aceita Jesus, aceita esse presente, né? E começa o teu relacionamento com Deus, né? E entenda esse amor de Deus pela sua vida. Porque não tem nada nem ninguém que vai fazer isso por você. A salvação é individual. Não preocupa com seu cônjuge, não preocupa com seu filho. Se você não fizer por você, e aí através da sua vida, né, que é uma promessa também do Senhor, né, de salvar você e a sua casa.
Então, pensa, dá o passo você, né? Não pensa que esse episódio do Chá das Alines eu tenho que mandar para fulano, meu marido tem que assistir isso. A palavra é para você, né? A palavra foi para o meu coração, para o coração da Aline, a palavra que o Senhor está trazendo foi para você que está assistindo, né? Então a gente vai te convidar, a Aline vai convidar vocês aqui para uma oração, e é simples, né? É algo que o Senhor, né, já fez, já cumpriu, né? Jesus já consumou, né, e tudo isso, e está de braços abertos para mim e para você. Amém. Então, eu gostaria, nessa hora, a gente vai orar agora, mas antes de orar, né, eu gostaria de falar para você que você deve vir como você está, como a gente falou antes, né? Não esperar, mas eu estou com muito problema, eu estou com muito pecado, eu estou assim, a minha vida está assim, deixa eu resolver esse problema primeiro. Não tem isso. A gente vem como a gente está e Deus é que resolve no processo. Não tem nada disso de eu querer resolver primeiro para vir, porque não é a salvação, não é a gente que tem que fazer nada, não é nenhuma obra sua. O que Deus quer de nós é a nossa decisão. Então, eu quero fazer hoje uma oração, se caso você estiver você esfriou, né? Você já fez, você aceitou Jesus no passado, você já começou uma caminhada com Jesus no passado, mas você esfriou no caminho, você desviou, você desistiu. Hoje é o dia, se você está assistindo esse vídeo, porque hoje é o seu dia de voltar para caminhar com Deus, né? E se você nunca fez essa oração, eu gostaria de te convidar para você fazer essa oração comigo hoje, tá? Para que Deus possa entrar no seu coração, entrar no coração da sua família, que você vai ver como que ele vai transformar a sua vida. É um processo, é todo dia, vai começar hoje e vai terminar só no dia que você deixar essa terra ou no dia que Jesus voltar. Tá? Então vamos orar, faça a oração comigo. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa palavra. Eu aceito, meu Pai, o teu amor. Eu aceito o teu amor na minha vida. Eu aceito o teu perdão. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa perdoar os meus pecados. Nessa manhã, eu quero declarar que eu confio no Senhor. Eu confio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele veio à terra e ele morreu para me salvar. E nessa manhã, eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida. Nessa manhã, eu aceito que o sacrifício de Jesus, ele pode limpar todos os meus pecados. E eu desejo que o sangue de Jesus me purifique de todos os pecados. Nessa manhã, eu faço um compromisso de começar uma caminhada com Jesus. Se antes eu comecei e desisti, hoje eu retomo esse caminho. Hoje eu pego nas mãos de Jesus e eu continuo essa caminhada com ele. E eu te peço, Jesus, me aceite, pegue na minha mão e ande essa caminhada comigo, porque eu quero andar essa caminhada com o Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento, por esse reinício nessa manhã. Muito obrigada, porque o Senhor morreu. Muito obrigada, porque o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados. E hoje eu peço que o Senhor possa fazer parte da minha vida, que o Senhor possa fazer parte da minha família. Essa oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários que você fez a oração pela primeira vez, coloca o seu nome, porque a gente vai estar lendo cada comentário e a gente vai estar orando por você. E eu quero te pedir uma coisa, não pare por aqui, tá? Procure uma igreja, procure um lugar de apoio, pessoas, porque não é bom a gente caminhar sozinhos. A gente precisa de alguém, a gente precisa de pessoas para estar te orientando, para você estar se alimentando, né? A palavra de Deus a gente tem que alimentar dela todos os dias. Então, procure um lugar, procure uma igreja, procure pessoas que você conhece, né? Que está caminhando com Jesus. Diga para essa pessoa que você colocou os seus caminhos de novo ali, ajustou seus caminhos hoje com Jesus e comece essa nova caminhada. Nós também estamos aqui para poder te ajudar naquilo que você precisa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente à família de Deus. Amém, amém. Glórias ao Senhor.
Beijo, Line, beijo para vocês. Estou com meu coração transbordando de alegria, né? De prazer, né? E de comemorar a Páscoa aqui com vocês. Feliz Páscoa, gente. Tchauzinho.